Chegando aqui para mais um vídeo no Sujeito Literário. Hoje, como vocês viram aí na descrição, vamos falar de últimas leituras realizadas, leituras que eu estou realizando neste momento e leituras que eu ainda pretendo fazer até o final deste ano de 2023. Antes de começar a falar com vocês aqui destes livros que eu li, estou lendo, pretendo ler, rapidamente alguns avisos aqui sobre o canal O Sujeito Literário. Bom, já muitas coisas aconteceram nestes últimos 2 anos que eu estou aí na ativa com o canal. Vocês não sabem muitas das coisas que acontecem aqui, outras vocês sabem porque eu já comentei na aba comunidade, quando eu tive que dar um intervalo de tempo, parei com o canal, produções de vídeo, por questões aí de rotina mesmo, né? Eu não tenho o meu sustento no canal hoje. Quem dera pudesse ser o canal, minha fonte de sustento, eu pudesse me dedicar 24 horas do dia para o canal, não é o que acontece hoje. E já teve situações aqui que eu tive problema com o meu computador, por exemplo, que é onde eu faço as edições de vídeo, a tela simplesmente bugou, eu tive que ir atrás de fazer esse conserto, enfim, custos que eu vou tendo, mas eu não estou falando isso para convencer ninguém a apoiar financeiramente o canal, é só para comentar com vocês que eu fiquei sabendo, nem sabia, que o meu canal já dispunha do recurso de membros. Então, sabendo disso, eu adicionei o botão Seja Membro. Se vocês derem uma conferida aí, vocês vão ver, tá ali num valor simbólico de R$ 4,99, quem quiser se tornar membro. Neste primeiro momento, o único retorno é poder contribuir com o canal, né? Não é algo que você tem que fazer, eu não vou impedir ninguém de ver um vídeo ou colocar conteúdos exclusivos, não estou bolando nada disso, mas mais pra frente eu estou bolando sim a possibilidade de aumentar esses níveis de membros. Então estou pensando numa segunda categoria, venho amadurecendo isso. Eu achei que era possível fazer sorteios no YouTube, descobri que não. Eu tenho muitos livros aqui que eu tenho interesse de dar para as pessoas mesmo, enviar, para que as pessoas possam ler esses livros, porque eu não estou fazendo uso deles, eu não sou realmente um acumulador, isso não é uma característica minha. E eu achava que seria uma possibilidade, né? Alguém se tornar membro, daqui a pouco manifestar interesse em algum livro, eu poder estar enviando, como eu fiz inclusive num vídeo do meu tour. Eu comentei lá que a primeira pessoa que nos comentários dissesse que tinha interesse era o livro A Volta do Parafuso, se não me engano. A Bruna também, se não me engano, que é uma inscrita aqui do canal, ela se manifestou, foi a primeira e eu já enviei esse livro para ela. Então eu acho legal isso também, que a gente possa estar compartilhando isso, os livros, né? Não ficando com eles todos para nós. Claro, tem alguns que a gente vai ter uma relação de não querer se desfazer. Claro que eu tenho também interesse em manter a minha biblioteca, em cada vez cultivar mais essa biblioteca, em deixar estes livros todos que vocês veem aí de herança para o meu filho. Esta é a minha principal herança, mas alguns livros ficam sobressalentes. Eu tenho, às vezes eu ganho e já tenho mais uma edição, enfim, tem livros que eu recebi que acabaram ficando por aqui, e eu acho que é muito legal poder dividir eles com vocês. Então fiquem atentos aí, eu não vou poder fazer em formato de sorteio, mas mais pra frente, se realmente as pessoas tiverem interesse também nisso, conforme for essa conversa, eu vou estar viabilizando também uma possibilidade de você ser membro por um valor um pouquinho maior, mas também um valor simbólico, e daqui a pouco estabelecer aí um critério para que eu possa enviar para aquelas pessoas que realmente assistem o canal, que são comprometidos aqui com o conteúdo, que me pediram que eu voltasse quando eu dei aquele intervalo, e gostam do que a gente produz aqui. Eu sei que o canal ainda é pequeno, que não chega a muitas pessoas, mas a minha ideia, a partir de agora, é que eu vou manter este canal. Vou fazer isso com este comprometimento que eu tenho desde que eu retornei com ele. Se for para encerrar, bom, aí eu vou encerrar em definitivo, eu não vou ficar indo e voltando. Tem a questão do tempo, com certeza, que eu gostaria de ter mais tempo e não tenho. Tem a questão de algumas limitações que o YouTube nos coloca aí, para quem produz conteúdo sabe quais são, e acaba tendo esse critério também de como que o vídeo chega a mais pessoas ou não. Mas eu tô aí, tô na batalha, acho que é relevante o conteúdo, gosto de fazer o que eu faço aqui, e mesmo não sendo a minha fonte de renda, né, eu não tenho nenhum recurso hoje com o canal, é algo que eu pretendo e estou mantendo aí na minha rotina e quero levar esse conteúdo até vocês, tá certo? Então vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre estes livros que eu li e que eu li recentemente, alguns já tem resenha no canal. Eu vou começar falando de uma forma bastante especial e breve sobre O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, este francês. Tem um vídeo no canal
onde eu converso com o Luquinhas e também com a minha companheira, minha esposa, a Camila, é a mãe do Luquinhas, que acabou sendo ela que fez a leitura com ele. Então lá no início do ano eu tinha falado que ele estava entre as minhas 12 leituras para o ano de 2023 e que eu iria fazer essa leitura com o Luquinhas. Mas saiu até mais legal do que eu imaginava. Quem acabou fazendo essa leitura foi a Camila, e tem esse vídeo aí no canal para você acompanhar esse bate-papo entre nós três ali a respeito da leitura de O Pequeno Príncipe. O que eu posso falar dessa leitura para ti que não acompanhou a resenha e não tem interesse em ver a resenha, mas viu que eu estou citando ele aqui no canal, né? E que de repente pode acabar sendo uma leitura interessante para ti também. Não sei se todos, mas certamente alguns de vocês também podem estar assistindo o vídeo pensando como eu pensava antes. Eu tinha um certo preconceito com essa leitura, achava que tinha passado o tempo, que era um livro para criança. É sim um livro para criança, mas é também sim um livro para adultos. E é mais legal ainda se for um livro para crianças e adultos lerem de forma coletiva, que foi a experiência que nós tivemos com o Lucas aqui em casa, e poder debater as questões que estão colocadas aqui. Então este aviador que cai no deserto, e ele é abordado por um pequeno príncipe, e aí ele passa a falar da sua própria infância, nos faz sim refletir a respeito da nossa infância, às vezes de sonhos que a gente foi deixando para trás, e que não deveria ter feito isso, e que muito disso acontece também por uma falta de incentivo, de um olhar mais atento dos adultos que estão lá cuidando desta criança que um dia se tornará gente grande também, né? E aqui ele vai visitando, contando para o aviador essa visita, né, que ele fez a diversos planetas, e cada um desses planetas tem uma lição muito interessante, muito legal. Então todo o planeta que é visitado pelo Pequeno Príncipe, também o diálogo dele com a raposa, todo aquele olhar que ele tem para essas experiências, até ter esse discurso junto ao aviador, né, alguém que caiu num deserto, está ali trabalhando, né, empenhado em poder voltar à sua terra, sair dali daquele ambiente onde ele ficou, vai nos colocando também muitas questões da relação vida e morte, e eu acho assim, é uma obra incrível realmente. Eu li nessa edição da HarperCollins, tem um vídeo aqui no canal, não vou falar mais, poderia falar muitas coisas, mas vou te convidar que assista a resenha nesse formato de bate-papo entre eu, a Camila e o Lucas. Vou deixar o link para vocês na descrição, dê uma acompanhada, portanto, no Pequeno Príncipe. Essa primeira dica do dia de hoje, a partir de uma leitura que eu realizei recentemente. Quem acompanha o canal também já sabe, quem não acompanha, está chegando por aí, fica sabendo agora. Eu fiz a leitura deste quadrinho, Palestina, do Joe Sacco. É uma edição especial, é vencedor do American Book Award, é um livro que é considerado dentro daquele gênero de quadrinhos, jornalismo em quadrinhos, como um dos principais expoentes. Claro que a gente tem também Maus, do Art Spiegelman, mas é um livro que ele é atual, pelo momento que agora a gente tem acompanhado do conflito árabe-israelense, porém este conflito em si não é atual, né? É um conflito que se estende há muitos anos, há mais de 7 décadas, e é um conflito que nos diz muito sobre o olhar ocidental em relação ao Oriente Médio. Preconceitos, narrativas que são assimiladas por nós como verdades absolutas. Este é um livro que eu vou te deixar aqui recomendado, então, que assistas a resenha e que possas refletir um pouco mais antes de sair por aí falando qualquer tipo de coisa. Acho que a gente tem que estar bem informado. Um livro que eu também li recentemente. Outro livro que eu li recentemente, já tem resenha aqui no canal, e já vou te convidar para assistir a resenha também, é Esperando Godot, de Samuel Beckett. Esse eu digo que foi, e reafirmo aqui agora, o melhor livro que eu li neste ano de 2023. Está encerrando aí o ano, será que ele vai continuar no pódio? Mas acredito que sim, porque é um livro que fala sobre uma série de questões e nos permite pensar o que tem de mais emergencial nas nossas vidas, seja nas micro-relações, seja nas relações macro, né? Naquilo que a gente absorve em relação a tudo que está ao nosso entorno. Porque é um diálogo, é uma peça de teatro, e é um diálogo. Isso aqui o Samuel Beckett botou na rua, digamos assim, esse livro, se não me engano, em 1953, ele foi levado aos palcos em 1953, e o Beckett vai ganhar o Prêmio Nobel em 69. Então tem uma relevância muito grande de toda a sua obra, eu quero reforçar aqui, para quem ainda não conhece o autor. Mas falando especificamente de Esperando Godot, este talvez seja o seu trabalho mais conhecido. Então a gente tem as adaptações, inclusive fílmicas, lá na resenha eu deixo o link para quem quiser acompanhar o filme, também uma adaptação da peça de teatro, e aqui tem o texto da peça,
nesse diálogo entre dois vagabundos num lugar que é considerado um espaço pós-apocalíptico, onde eles vão começar a dialogar a partir da dor que um deles tem sentido, que é o Estragon, sentado numa pedra para tirar uma bota, como já falei na resenha, e o Vladimir vai começar a puxar o diálogo com ele, porque ele está sofrendo tanto, porque ele está ali se queixando tanto com relação àquele calçado que ele não consegue tirar. E eles vão começar a discutir, mas as tuas dores são sempre mais importantes, e as minhas, né? E aí ele começa a falar das suas dores físicas também, o Vladimir. E nesse embate de ideias, nessa questão, a gente começa a se enxergar também nas discussões que nós travamos com um outro, né? Sempre esse diálogo entre dois personagens, essa relação interpessoal. Então, quantas vezes nós não fazemos isso também? A gente vai, mesmo que seja de forma subjetiva, né? Dialogando com alguém, a gente está falando sobre aquilo que é importante para nós, como nós nos sentimos mal e tal, e a outra pessoa está ali absorvendo e ela fala alguma coisa e a gente já causa aquele estranhamento, né? De que, peraí só um pouquinho, né? Como assim? Tu só fala de ti, ou então quem sabe a tua dor é mais importante do que a minha, é isso que tu está falando, olha só o que eu sinto. Então a dificuldade também de sermos ouvintes, né? E vai levantar uma série de questões que eu coloco lá na resenha, Esperando Godot. Vai ter mais uma dupla de personagens, além desses dois vagabundos que vão entrar em cena e que também nos dizem muito sobre as relações de poder, a questão de um senhor e o seu escravo, e aí tem Pozo, né, e Luck, a relação de servidão que nós temos na contemporaneidade a partir das nossas dependências que a gente vai desenvolvendo, seja questão financeira, do trabalho, muitas vezes não satisfeito naquilo que a gente está trabalhando, mas precisa daquele recurso para se manter. Outras questões que dizem respeito às relações interpessoais em outros níveis, né, como o próprio o direito ao ócio, o amor, os desejos e o sentido, se é que há um sentido, ou quais os sentidos, ou o porquê de pensar em sentido ou sentidos no plural da existência. Esse vazio enorme que em certo momento da vida, se ainda não aconteceu, vai vir a acontecer, de nos depararmos com a existência e ficarmos nos perguntando se na verdade não é nem qual o sentido da existência, mas se deveríamos estar nos perguntando qual o sentido ou quais os sentidos de existir. Isso porque talvez lendo Beckett a gente consiga compreender que esta reflexão, este sentimento, estas questões não são de fato o mais importante. Então, recomendo muito essa leitura, recomendo que acompanhem a resenha aqui no canal também, vocês nos ajudam muito quando visualizam os vídeos, até mesmo pelos links que a gente disponibiliza aqui, e também quando curtem, comentam no canal, o canal pode crescer. Essa é uma forma de contribuir também muito aqui com o Sujeito Literário. Bom, e ainda na carona de pensar, até porque Esperando Godot eu li ali de forma meio concomitante, agora eu nem lembro, acho que li primeiro Palestina e depois Esperando Godot, mas isso não vem muito ao caso, até porque Esperando Godot, depois lendo o livro e vendo os extras, eu descobri que essa peça foi encenada na Palestina, adaptada, encenada por lá, anos atrás, para justamente colocar em discussão, adaptar a história a se pensar o conflito entre Israel e Palestina. Vejam que interessante. Então está tudo ainda dentro dessa onda aí de pensar no absurdo da existência humana, no absurdo da guerra, né, da violência, no extremo que pode chegar a violência humana, de uma guerra por si só já ser algo execrável, mas certamente atinge alvos civis. E as pessoas muitas vezes colocarem numa balança, né, qual vida seria mais importante do que a outra, que eu acho assim também algo de uma desumanidade horrenda, né, porque não existe isso, né, toda vida deveria ser respeitada e ser tratada da mesma forma, né. Mas enfim, são questões que esses livros todos nos dão a pensar, e aí gente, eu fui ler Mahmoud Darwish, poeta nacional palestino, com este livro Memória para o Esquecimento. Acredito que este não tem resenha aqui no canal ainda, tá? Mas ele pode vir como formato de resenha, até se alguém que está assistindo tiver interesse que eu faça a resenha, me fala aí. Eu estou pensando, se ninguém tiver interesse talvez eu faça igual, mas estou pensando ainda em trazer, porque foram muitas as passagens que me marcaram aqui. Aqui a gente tem um poeta, ele escreve também em prosa, e aqui é uma prosa poética. Eu fui, sim, fisgado por essa prosa poética dele. Ainda não li os poemas do Darwish, tem um outro livro dele aqui, que são os poemas, mas eu acho muito difícil que os poemas me fisguem da forma como a prosa poética dele me fisgou. Porque eu acho que tem isso, né? Tem poetas
que deixa a sua marca naquele primeiro contato que tu tem com eles. Depois eles podem até vir a escrever outras coisas, outros tipos de textos, né, gêneros diferentes. Isso acontece com vários poetas, não vou ficar citando nomes aqui. Mas depois é difícil, quando tu tens esse primeiro contato e é ali que bate aquela relação entre leitor e escritor, é muito difícil depois tu... Olha, vai ter que ser algo assim formidável, assim, não sei como dizer para vocês, para superar o tanto da beleza dessa prosa aqui, embora o texto em si seja extremamente triste, chocante, e como eu disse lá no Instagram, quando eu fiz uma postagem por lá, ele me deixou um buraco no meio do peito, ele acabou comigo, porque, bom, vamos dizer qual é a história do livro, né? O livro ele fala do cerco a Beirute em 1982, lá no Líbano, quando a resistência palestina havia fugido, né, nesse conflito ainda entre Israel e a Palestina. Então há uma ação militar em direção a Beirute para que possa capturar, né, aniquilar estas lideranças palestinas nesse conflito aí que a gente já falou aqui, né, que se estende aí há muitas décadas. Darwish é um poeta, é considerado o poeta nacional da Palestina, que já vivia há bastante tempo em Beirute e já tinha inclusive identificado ali uma situação de quase que um repatriamento, né? Sentia, embora, né, em Beirute opiniões mais diversas, muitas pessoas de lá fossem contra os palestinos, não gostassem da presença deles na sua cidade, né? Ele se sentia já como parte daquele ambiente onde ele estava vivendo. E aí, assim, o livro já começa, eu vou ler esse trechinho porque assim, ó, é algo que vocês têm que só ouvindo ou lendo para entender. Ele vai contar um único dia desse cerco de Israel à cidade de Beirute, onde há um bombardeio por toda a cidade, e ele vivendo no seu prédio ali, ele vai narrando, já de início no livro, é a primeira coisa que nos é mostrada, o efeito desse bombardeio que ele está sofrendo, ou seja, ele não saiu daquele lugar onde ele estava ali, um lugar que obviamente havia, assim como ele, outros civis, e ele estava sofrendo um impacto, embora num dia normal, num cotidiano, pensem vocês, acordando como vocês acordam todo dia, para tomar uma xícara de café, que é assim que ele vai começar a narrativa dele, ele quer tomar uma xícara de café, então ele vai tentar se deslocar da sala até a cozinha, e ele falando sobre essa experiência é algo assim que transcende completamente o que eu já tinha lido sobre literatura até os dias de hoje. É uma experiência real, ele tentando se deslocar da sala até a cozinha, enquanto a região onde ele está habitando, o prédio dele, o entorno está sendo bombardeado. Então só um trecho aqui para vocês, para daqui a pouco tentar entender o porquê que eu fiquei tão impressionado com esse livro, e aí quem sabe mais pra frente a gente fala um pouco mais a respeito dessa obra. Mas como chegar à cozinha? Eu quero o aroma do café, nada além do aroma do café. De cada dia, não quero nada além do aroma do café para me manter unido, me erguer, passar de algo que rasteja a um ser ereto, colocar de pé o que me cabe deste amanhecer, para que possamos sair à rua este dia e eu à procura de outro lugar. Como posso lavrar o aroma do café em minhas células, enquanto as bombas avançam pela fachada da cozinha que fica de frente para o mar, espalhando o cheiro de pólvora e o gosto do nada. Começa a medir o tempo entre duas bombas. 1 segundo. 1 segundo é mais breve que o tempo entre inspirar e expirar, entre 2 batimentos cardíacos. 1 segundo não é tempo suficiente para eu me colocar diante do fogão, perto da fachada de vidro, com a vista para o mar. 1 segundo não é suficiente para eu abrir a garrafa de água e despejar seu conteúdo no bule. 1 segundo não é tempo suficiente para acender um fósforo, mas é suficiente para eu me queimar. Este é Mahmoud Darwish. Este é um trechinho desta obra que eu tenho certeza que tu, ao fazer a leitura, vai aprender mais sobre a história também do conflito árabe-israelense, assim como há pouco falei a respeito do livro do Joyce Sacco, né? Mas numa outra pegada, numa outra forma, numa outra abordagem, num outro texto que é algo assim, olha, diferente de tudo que eu tinha lido até hoje, certo? Eu posso voltar a falar mais dele aqui no canal, deixem aí nos comentários, por favor, se vocês têm interesse, tá, gente? Eu falei várias vezes isso. Vou mostrar para vocês agora
Não sei se faço isso. Bom, vou deixar para depois, no final vou mostrar o livro que eu abandonei, que eu acho que não vai rolar em dezembro, tá? Mas vou falar para vocês qual foi o livro também. Eu vou falar agora de um cara que eu sou um grande admirador, tem resenhas de 2 livros dele, pelo menos aqui no canal, tentando me lembrar, mas de 2 eu tenho certeza, que é o livro dos Abraços, e o outro livro que tem resenha aqui é Futebol ao Sol e à Sombra, um especial, foram vários vídeos a respeito de Futebol ao Sol e à Sombra, que eu gravei aqui para o canal, e que este vídeo ele vem em episódios, né, para o Futebol e Cultura da Rádio Com, que é uma rádio que eu tenho uma parceria aqui na minha cidade, então eu mandei para eles em episódios mais curtos, assim, falando de Futebol ao Sol e à Sombra. Claro, é Eduardo Galeano, que eu vou comentar um pouquinho contigo sobre Os Filhos dos Dias. Que livro é este? Os Filhos dos Dias são, de novo, né, é o Galeano aqui, escrevendo textos curtíssimos, todos eles cabendo em apenas uma página, tá? Olhem aqui, vamos ver se não vai estourar muito aí, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas a cada página a gente tem um dia do ano. E aqui a gente tem o 29 de fevereiro, né, que é só de 4 em 4 anos. Então, a gente vai de 1º de janeiro até o último dia do ano, que neste ano é dia 31 de dezembro, onde eu obviamente não cheguei, e ele vai dar aqui em torno de 366 capítulos, acredito eu, porque tem essa questão aí do ano bissexto, né, do 29 de fevereiro. Sobre o que o Galeano fala? Sobre o que ele faz ao longo de toda a sua obra, sobre questões que envolvem a América Latina, mas também sobre histórias que vão remontar a outros países da Europa, vai remontar também a histórias de vida, acontecimentos históricos importantes daquela data em específico. Então foi curioso para mim, eu fui olhar até na data do meu aniversário o que tinha ali. A gente fica com essa curiosidade para poder ver qual o episódio que ele elencou. De tantos episódios que acontecem no mesmo dia, nós temos acontecimentos, pode ser o nascimento de alguém importante, pode ser questões ligadas ao apartheid na África do Sul. Ele vai tratar sobre diversos temas. A própria questão árabe-israelense, a Palestina, essa disputa, né, de décadas, o sofrimento do povo palestino de ter que deixar suas terras, tudo isso em algum destes dias aqui vai trazer, vai buscar episódios da Segunda Guerra Mundial, situações específicas da América Latina, que ele aprofunda de uma forma mais histórica em As Veias Abertas da América Latina. É um livro incrível, né? É um livro que merece toda a nossa atenção, e eu estou lendo, foi o que eu me propus desde o início do ano, né? Para quem viu o vídeo lá atrás sabe, a ler a cada dia o texto referente àquele dia. Não vou mentir para vocês, teve dias que eu acabei lendo mais de um porque me empolguei, e teve dias que eu acabei deixando de ler naquele dia exatamente, e foi acumulando algumas datas, mas eu já estou aqui de novo atualizado na data, né? Esse vídeo agora, se eu não me engano, ele vai sair para vocês no dia... Puxa vida, eu vou me enganar se eu não olhar. Eu vou olhar aí, me dei um tempinho, não vou nem pausar aqui o vídeo, tá, gente? Só vou olhar aqui. Eu tô gravando ele hoje, dia 27, então ele vai sair amanhã, dia 28, para vocês, 28 de novembro. Então eu vou ler o que diz aqui no dia 28 de novembro. Tá? Uma pena que eu acho que não dá pra ver direito aí no vídeo, porque fica muito estourada a luz aqui. Gravando aqui pra vocês com a janela aberta, inclusive, tá um calor muito forte aqui no sul do estado. E sei que em outras regiões está mais calor ainda, né? Mas dia 28 de novembro, o homem que ensinava aprendendo. No ano de 2009, o governo do Brasil pediu desculpas a Paulo Freire. Olha que interessante que caiu aqui no dia 28. Ele não pôde agradecer o gesto porque estava morto fazia 12 anos. Paulo tinha sido profeta de uma educação solidária. Em seus começos, dava aulas debaixo de uma árvore. Havia alfabetizado milhares e milhares de trabalhadores do açúcar, em Pernambuco, para que fossem capazes de ler o mundo e ajudassem a transformá-lo. A ditadura militar o prendeu, expulsou-o do país e proibiu seu regresso. No exílio, Paulo andou muito, por todo o mundo. Quanto mais ensinava, mais aprendia. Hoje, 340 escolas brasileiras têm o seu nome. Que bom se, além do nome, tivessem também aquilo que ele é tão criticado, né? O seu método aplicado, que na verdade não tem, né? No Brasil é uma grande falácia, né? Que a gente viu algumas pessoas adotarem aí. Paulo Freire, que é referência em
em Harvard, para longe, para vários outros países, e aí tem várias questões que outra hora merece uma discussão mais aprofundada, mas as pessoas muitas vezes criticam a obra do Paulo Freire sem nunca terem lido nada, criticam a sua teoria, né, a forma como ele pensou a educação, não dessa forma bancária, né, onde o professor teria que só depositar o conhecimento na cabeça do aluno, né, um ser a ser iluminado, mas sim de uma forma coletiva, comprometida com a realidade daquela pessoa, com o seu contexto, para que ela possa aprender e não apenas decorar as coisas, para que ela possa aprender a ler o mundo de forma crítica e autocrítica. Então, assim, é uma lástima que no Brasil Paulo Freire tenha acabado levando aí uma pecha que não lhe pertence por pessoas que, de fato, a gente precisa dizer, né, ignoram a sua obra e o seu legado, né. Hoje no Brasil o que a gente acompanha não é nada próximo daquilo que poderia ser a educação se a gente conseguisse valorizar mais as nossas referências aqui, né. É complicado isso, porque em outros países, muitos daqueles que se destacam no nosso país se tornam referência, eles são valorizados, seus métodos são inclusive aplicados, e aí no próprio país de referência desses grandes pensadores, há muitas vezes um preconceito enorme em relação a eles, mesmo que as pessoas que tenham esse tipo de preconceito desconheçam de fato, na íntegra, qualquer coisa a respeito deles. Só de repente sabe alguma coisa da sua biografia, e aí pronto, aquilo ali serve para falar um monte de bobagem. Então, aqui, assim como Paulo Freire, outros grandes nomes, outras grandes personalidades são devidamente homenageados pelo nosso grandíssimo autor Eduardo Galeano. Faça a leitura. Aqui a gente tem não só a forma de aprender mais sobre a história mundial, eu não vou nem dizer que é só da América Latina, porque não é. Ele abarca tudo isso, bota ali um pouco da sua forma característica, sua poesia, seu jeito de se comunicar, e aí não tem erro, gente. Eduardo Galeano, de fato, não tem erro. Que livrão. Dê uma olhada nesse livro aqui, quem sabe não seja para ti fazer isso que eu me propus a fazer nesse ano de 2023, tu fazer isso em 2024. Vai lendo esse livro ao longo de todo o ano, um por dia, quem sabe dá certo aí, vai ser muito legal. Tem um autor que eu já tinha ouvido falar muito dele, inclusive o Júnior, lá da Parada Literária, que tem uma página muito legal no Instagram, e é parceiro nosso aqui também do Sujeito Literário, ele está sempre acompanhando, incentivando o canal. Ele já tinha me dito, olha Eduardo, vai ler algum livro desse cara, né, um moçambicano, Mia Couto. É uma falha que eu tinha, estou corrigindo ela no finalzinho de 2023, para conhecer então alguns destes textos do Mia Couto, e eu escolhi uma porta de entrada, que é este livro aqui, As Pequenas Doenças da Eternidade. Tá? É um livro que ele vai reunir contos que vão falar sobre temas muito interessantes, né? Temas que geralmente me agradam, me atraem bastante. A questão da finitude da vida, e tem um conto, já logo no início, que eu já li esse, que fala a respeito da pandemia da Covid-19, então ele é ambientado nessa situação de medo, de angústia, de ansiedade, esse momento de estarmos todos enclausurados, o quanto isso mexeu com tudo, mexeu com o nosso psicológico, mexeu com o nosso emocional, com as nossas relações intrapessoais, internas e interpessoais com os outros. Então, modificou, com certeza modificou as nossas vidas, e isso se foi para bom ou para ruim, de novo, eu vou recorrer ao Beckett, né? Pouco importa, o que de fato houve é uma transformação. Vocês podem ter certeza, eu já fiz essa avaliação dessa transformação. Não vou aqui classificar se ela foi para melhor ou para pior, mas são temas que ele vai conseguir abordar numa linguagem que tem uma prosa que me lembrou também o Galeano. Gostei muito, não terminei de ler o livro ainda, tá? Pode ser que volte também em formato de resenha. Olha que capa massa também, muito legal essa capa da editora Companhia das Letras. E esse é um livro que eu vou até confirmar, se eu não tenho... ele é um lançamento de 2023, né? É um dos mais recentes livros do Mia Couto. Então eu já tenho outras obras dele aqui também, mais antigas. Até se vocês têm alguma para me indicar aí, quiserem deixar nos comentários, eu sempre anoto. Eu tenho uma listinha dos livros que me são indicados aqui. Sempre que possível, se eu não me apresentei, eu digo para alguém, quem sabe tu me dá esse livro, foi me indicado lá no canal, tá? E eu vou acabar fazendo outras leituras do autor, não tem como não fazer. Ele fala da questão do preconceito contra o diferente, né? As diferenças, a necessidade de aprendermos a conviver com os diferentes. Eu acho que o Mia Couto ele vai iluminando isso. Acho que o Eduardo Galeano faz isso, acho que o Darwish faz isso,
para vencer as intolerâncias, para vencer essa nossa dificuldade muitas vezes de nos defrontarmos com o diferente e conseguirmos ter uma conversa que não se torne um embate, né, que não seja propositivo. Vamos adiante nisso, vamos ler mais o Miyakoto, vamos pensar sobre questões que ele coloca aqui, de traições, de guerras, da própria indiferença humana. Livraço, hein? Eu estou lendo ele agora, já está me iluminando várias questões aí. Quero te convidar também, caso não tenhas feito nenhuma leitura do Miyakoto. Acho que eu comecei bem aqui, tive a indicação do livro não, tive a indicação do autor, mas não do livro. Então agora eu tenho aqui a minha porta de entrada, digamos assim, na obra do Miyakoto. E já chegando para o final do vídeo, que ele está bastante extenso, falar para vocês da leitura que eu estou fazendo. Aliás, eu não estou fazendo, mas que eu pretendo fazer. Eu até ia dizer que estou fazendo, porque eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 27 de novembro, segunda-feira, e quem sabe eu já começo também a entrar aqui na obra do Benedetti, né? Mário Benedetti é outro autor que eu não li ainda e que sempre me dizem que tem muito a ver com a minha forma de pensar. Então eu posso estar em sintonia com o autor sem conhecer ainda a obra dele. O que eu conheço da obra do Benedetti são os poemas, mas eu não conheço os romances. E esses poemas sempre lidos de forma esparsa, né? Eu nunca peguei um livro de poemas do Benedetti. Eu já acompanhei entrevistas dele, acho que é um cara muito interessante. Sempre tive vontade de ler algum livro dele. E eu não queria encerrar esse ano sem ler nenhuma das suas obras. Esse livro aqui, A Trégua, do Benedetti, ele é um livro que ele é considerado o mais famoso romance do Benedetti e é considerado um dos livros mais importantes da literatura latino-americana contemporânea. Então, eu poderia ter ido por outros caminhos, poderia ter escolhido uma outra obra, mas achei pertinente ir nesta obra aqui. Sei também que a obra é escrita em formato de um diário, né? Ele está prestes a completar 50 anos, e aí ele vai falando a respeito da sua vida. Ele é viúvo, já há mais de 10, 20 anos, e mora com seus filhos, são 3 filhos. Até vou ler um pouco mais aqui na própria sinopse para ver se vocês conseguem compreender o quanto me prendeu assim, a ideia, a história do livro, para além dessas referências que eu já tinha, né? De ser considerada a sua principal obra literária, e a questão até da relevância em relação à literatura latino-americana dos dias de hoje, né, contemporâneo. Então, este personagem, o nome do narrador, Santomé, ele não se relaciona bem com nenhum dos seus filhos, tem poucos amigos e mantém uma rotina cinzenta, sem sobressaltos. No diário ele conta os dias que faltam para a aposentadoria, mas não tem ideia do que fará assim que se livrar do trabalho maçante. O seu destino, no entanto, mudará quando conhecer Laura Avellaneda, uma jovem discreta e tímida contratada para ser a sua subalterna. Com ela, Martin Santomé voltará a conhecer o amor numa luminosa trégua para uma vida até então taciturna e opaca. É isso que fala aqui nessa edição do livro A Trégua, da editora Alfaguara, que eles destacaram. Acho que sintetiza bem a obra. Então, para quem também ainda não leu e quem sabe possa ler algum romance aí do Benedetti, quiser acompanhar aqui a minha dica, eu vou começar lendo A Trégua. Esse livro eu vou ler até o final do ano e quero sim trazer em formato de resenha para o canal, mas é isso, eu ainda não fiz a leitura e não posso dizer oficialmente que estou lendo, porque mesmo que eu vá ler mais pra frente, quando esse vídeo sair no canal, eu já posso estar lendo, não vou dizer que já estou lendo algo que ainda não entrou nesse processo de leitura. E por fim, vou falar para vocês aqui, quero te comentar da leitura que abandonei neste ano de 2023 e não farei ela neste ano de 2023, e o livro não tem nada de ruim, pelo contrário, ele é muito bom, tá? Só que eu não encontrei o momento, né? Que é A Ilha do Conhecimento. Então, para quem acompanha o canal também, não sei se vai acabar estourando aí a imagem, bem bonita essa capa também. A Ilha do Conhecimento, do Marcelo Gleiser, Os Limites da Ciência e a Busca por Sentido. Eu me desafiei esse ano, na verdade, quando eu coloquei entre as minhas leituras para o ano de 2023, ler um livro de divulgação científica que tivesse essa pegada aí de pensar na construção, né, do universo, e dialogasse com a gente. Eu até cheguei a marcar algumas coisas aqui, comecei a leitura empolgado, a linguagem dele é extremamente acessível,
É um texto bom, ele vai buscar lá nos filósofos as explicações assim para muitas das coisas que hoje a gente tem dúvida, para se pensar em como que é concebido o universo, mas eu acabei deixando ele do conhecimento à margem, assim. Outras leituras me pareceram mais importantes, eu não consegui engrenar, mas esse é um forte candidato a voltar entre as minhas 12 leituras para 2024, e aí eu vou ser obrigado a ler, né? Ao contrário da leitura que eu abandonei em 2022. Este livro eu pretendo sim ler ele, e eu vou voltar desde o início, eu vou ler ele desde o início, para ler do início ao fim, e poder falar um pouco mais a respeito desta obra também. Então é isso, esses são os livros que eu li, que eu estou lendo e que eu pretendo ler ainda no ano de 2023. Estamos aí chegando na reta final. Certamente teremos mais vídeos aqui para o canal até o final deste ano, resenhas e outros vídeos mais, como já comentei com vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês estejam satisfeitos aqui com o Sujeito Literário. Ao longo do tempo vão surgir formas aí também de vocês poderem contribuir mais efetivamente com o canal. Vou estar disponibilizando isso para vocês nos comentários, na descrição. E o convite é esse, para que vocês me ajudem na manutenção desse canal, para que ele possa se manter viável aqui e eu possa continuar produzindo conteúdo por bastante tempo. Inclusive esses dias brinquei com o Luquinhas e espero que este canal esteja tanto tempo no ar a ponto de que ele possa estar mais efetivamente aqui ao longo do seu desenvolvimento também. Conforme ele for crescendo, a gente consiga manter o meu filho aqui no canal conosco, falando de livros para vocês, porque, olha, eu vou confessar, para mim foi algo assim de me emocionar mesmo, ver lá os primeiros vídeos do Luquinhas, que ainda não viu, fica o convite lá no Formando de Sujeitos Literários, ele pequenininho mesmo ali, com 5 anos, até menos do que isso, conversando comigo sobre livros, e agora ele, neste último vídeo que teve com a participação aqui no canal, falando sobre a obra Pequeno Príncipe e lendo, inclusive, um livro, olha, me emocionou bastante mesmo e só por isso já vale a pena esse canal estar no ar. Tá certo, gente? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.